boa noite, todo mundo aqui, sejam bem-vindos. Essa é uma live que a gente vai estar fazendo, eu quero dividir com vocês aqui algumas perguntas que me fizeram e eu não consegui responder no Instagram, e aí a gente fica só 24 horas com a pergunta e elas somem, né? E, enfim, então eu quero passar aqui pra vocês, mas eu quero, antes de começar, apresentar pra vocês os meus bonequitos novos, mexicanos, minha gente. Olha o meu Miguelito, que lindo. Falem pra mim, quem já assistiu o filme? Esse não é lindo, gente. Olha, eu tinha o pequenininho, agora eu tenho o grandão. Ai, que lindo, né? O Miguel e a vovó do Miguel, do filme. Quem aqui já assistiu? Viva a Vida é uma Festa. Quem não assistiu, assistam. E eu tive a honra de poder estar no local onde foi feito. Onde foi feito não, né? Porque o filme é um desenho, enfim. Mas foi tudo baseado em Mixquic, que é a cidade que a gente foi visitar lá no México. Que é desse filme aí tão bonito e tão lindo. Enfim, foi muito legal. Quem não acompanhou, tem alguns vídeos ali no meu feed que ficaram também. Muito bem, gente. Eu quero... hoje essa live vai ser de perguntas e respostas. Se você tiver alguma pergunta, às vezes que eu souber e puder responder, fiquem à vontade, tá? Eu quero responder algumas que já pediram pra mim lá no feed, no Instagram, quer dizer. Deixa eu só fixar aqui. E aí vou estar respondendo pra vocês algumas coisas, tá? Mas se surgir outras coisas aí, vocês podem ir respondendo também. Bom, uma das perguntas que veio assim, tá? Que eu acho que era importante eu falar também, porque é uma coisa que muitas pessoas estão vivendo, onde a pessoa perguntou assim, como eu faço com pais, né? Como que a gente lida com a questão dos pais acima dos 60, 70 anos? O que é importante a gente saber desse período de vida que eu estou vivendo, que muitos de vocês estão vivendo, que é o período dos seus 40, 30 e poucos, 50 anos, em que os nossos pais estão um pouco mais velhos já, né? Um pouco com mais idade, e aí a gente sabe que algumas coisas quando vão... o nosso corpo vai adoecendo mais, eles demandam de mais atenção, e é um processo de luto. Esses dias eu conversando com uma colega, e ela tava me contando da mãe, a mãe tava com Alzheimer muito avançado, a mãe já não lembrava mais quem ela era, aí a irmã não tinha muita paciência, ela já tinha um pouco mais de paciência, mas que isso era muito difícil, enfim. E aí eu comentei com ela, né, que a parte mais difícil desse processo do adoecimento dos nossos pais, principalmente quando é alguma coisa grave, por exemplo, como esse Alzheimer, que fazem da pessoa nem saber quem eu sou, né, é porque a gente perde em vida aquela relação que eu tinha de base, de pai e de mãe, que eu corro para pai e mãe se precisar, né? Porque a ordem é essa, o pai aqui cuidando dos filhos que vêm depois. E quando acontece desses pais adoecerem, esses filhos acabam tendo que vir cuidar. Então a gente troca de papel, e essa mudança de papel, ela causa um desequilíbrio interno muito grande. Porque quem eu sou? Agora eu era filha, de repente agora eu preciso ser a mãe da minha mãe, eu preciso tomar decisões por aquela que era adulta e que ela que toma decisões e não eu. Então de repente eu me vejo perdida no meio disso tudo, né? Então quando a gente fala de pais mais velhos, a gente entra numa crise existencial mesmo, é um processo de luto, tá, gente? Porque se a gente for pensar, não precisa nem ir lá nos nossos pais. O nosso corpo, eu não sei vocês aí, quem tá na faixa dos 40, 50 anos, mas é uma idade que a gente começa a se deparar claramente com algumas coisas que a gente já não tem mais o mesmo pique, que a gente já não tem mais o mesmo corpo, a gente já não tem mais a mesma disposição. Então é como se essa questão da idade mesmo, né? Esse envelhecimento, ele começa a tomar conta, né? A Cirlei, que é minha personal, tá entrando aqui, e uma coisa que a Cirlei sempre fala, né? O quanto a gente fazer exercício físico é importante para o envelhecimento, para que a gente envelheça melhor. Todos que vão envelhecer, o corpo vai ficar mais debilitado? Com certeza. Com certeza.
tá, gente? A pessoa pode morar numa academia, o corpo também vai envelhecer. O corpo também não vai mais estar sempre à super disposição de um corpo de 15, 20 anos. Mas, se eu ainda procuro cuidar desse meu corpo, né? Por isso que eu falo isso pra mim. Eu sou uma pessoa que não gosto do exercício físico, ele não é algo que grita em mim. Mas eu comecei a me preocupar com isso depois que meu filho nasceu, então com 30 e poucos anos foi quando eu comecei a fazer exercício físico. Antes disso eu fugia. Eu literalmente, gente, eu lembro do professor Lincoln do Alfa. Quem aqui é da época do Alfa vai conhecer o professor Lincoln. E na aula de educação física, eu me escondia no ginásio, no banheiro do ginásio, para que ele nem me visse, para que ele não me metesse para jogar, porque eu não queria correr. Eu não queria correr, eu não queria, enfim, não gostava, detestava educação física, então eu entrava dentro do banheiro, e nem naquela época a gente nem tinha celular pra ficar no celular no tempão, né? A gente ficava lá bem quietinho, até o professor esquecer que eu existia, daí eu aparecia na hora da chamada, né? Então é o tipo da pessoa. E depois que meu filho nasceu, né? Meu primeiro filho nasceu, eu falei assim, opa, pera, agora a gente não pode mais morrer, né? Então a gente tem que começar a prestar atenção nisso. E aí hoje, cada vez que eu vou pra academia, eu vou fazer algum exercício, a vontade não vem, ela não faz parte de mim e eu lembro. Não é uma questão de eu vou pela força do ódio. O ódio acaba. Eu vou pela força da disciplina, porque eu vou envelhecer. E a minha genética não é das melhores, é péssima, na verdade, então eu preciso ir contra isso, né? Mas o envelhecimento, ele faz parte da nossa história. Olha aí, ó, pais estão na academia, estão indo no nutricionista, ainda bem, né? Porque é importante se cuidar. Mas a gente sabe que alguns também são teimosos, alguns não querem buscar médicos. Então, quando os pais envelhecem, que essa era a pergunta, né? O que fazer quando meus pais têm mais de 60 e a gente tá entrando em conflitos? Porque é isso, a gente começa a entrar em conflitos de ideias de geração. Da mesma maneira, minha gente, que a nossa geração tem conflitos com a geração que vem depois. Né? A gente tem esses conflitos, a gente tem divergências de ideias, coisas que a gente acha que é super certo, o outro não acha, né? Então a gente tem essas divergências de ideias e isso é natural nos conflitos de geração. Mas quando acontece, né, os pais começarem a adoecer e ficarem dependentes da gente, essa mudança, eu sou filha e eles me protegem, para cuidadora, é uma mudança que mexe muito com o equilíbrio emocional. E aqui eu queria dizer uma coisa bem importante para todo mundo que está aqui. Eu escuto muita gente ainda falando assim, para as pessoas que não têm filhos. Você precisa ter filhos. Quem irá cuidar de você quando você for velha? Gente, se a gente for pôr filho no mundo esperando que esse filho cuide da gente, se esse é o objetivo de ter filhos, não tenha. Guarde dinheiro. Faça uma poupança na sua conta bancária para que você possa pagar um cuidador, tá? E não que o peso do filho, porque assim, existe alguns filhos que chegam até a falar, tá? Coisas do tipo, nossa, você nem vai cuidar de mim quando eu estiver velha? Nossa, eu cuidei da sua avó, você tem que cuidar de mim, você tem que, e assim, ai, né? É tão difícil esse tem que, porque aí fica uma obrigação e não algo que é natural, tá? E às vezes você trabalhar o suficiente para ter dinheiro para ajudar com um cuidador, para ajudar nesses processos com os pais, porque você tem filhos, porque você tem casamento, né? Isso também é importante a gente lembrar que é uma forma de cuidado também, né? Mas assim, eu sei que aí às vezes, por exemplo, no conflito de geração, a geração dos meus pais, por exemplo, né? Aí, ó. Aí você tem filhos pensando nisso e de repente te jogam no asilo e nunca vão me ver. Jamais, né? Não por isso. Assim, esses dias eu até tava... Minha mãe tava conversando com umas mulheres. Porque os filhos são horrorosos, que abandonam as pessoas idosas no asilo, blá, blá. E aí eu falei assim, olha, eu não sei te dizer se eu acho que esses filhos são tão horrorosos assim. Como foram esses pais? Foram pais maravilhosos? Né, para jogar num asilo. Agora a gente sabe que hoje tem muita casa, dessas casas de repouso, casas, tem até outro nome, gente, esqueci o nome agora, que são chiquérrimas, que vai ter outras pessoas da sua idade, que vocês vão conversar com pessoas da sua idade. Tem uma, eu não sei se quem aqui já foi, ela já viu, tem uma casa dessas de repouso, agora ela tá mais feinha, né, mas eu lembro quando eu era bem jovenzinha, que eu passava lá era na praia de, tem Balneário Camboriú?
Meu Deus, como é que é a praia antes? Itajaí, na praia de Itajaí. Na avenida da praia de Itajaí tem uma dessas casas de idosos. Ai, gente, eu lembro que eu achava chiquérrima aquilo. Eu falei assim, gente, olha que coisa mais chique. Esses velhos aqui acorda, todo mundo sol, de frente pro mar, pertinho do mar, né? Então, assim, nem todo lugar que deixa é tão ruim assim, né? A gente precisa rever esse modelo de história de asilo. É claro que a gente sabe que alguns são bem difíceis, enfim, a gente sabe que por lei os filhos têm obrigação de cuidar da figura do pai, mas o cuidar é dar uma assistência, não necessariamente precisa ser na sua casa, etc, etc. Mas o que eu quero dizer é que sim, é um luto, tá? É um luto que dói, e porque o vínculo daquilo de pais que me cuidam, esse vínculo é quebrado. E aí, de repente, sou eu, filha, que vou precisar tomar as rédeas, ou aqui de igual para igual, ou às vezes até aqui de tomar decisões por esta pessoa. Quando que a gente dá conta de fazer isso? E quando a gente realmente faz isso, precisa fazer isso? Quando este pai ou esta mãe se torna debilitado fisicamente. Antes disso, se ele tem consciência, se tem sanidade mental, se tem questão física, ainda é esta pessoa que toma as suas decisões da sua vida, tá? Porque é onde a gente vê muitas brigas. A nossa geração, por exemplo, é uma geração que vai no médico sem problema. A geração dos meus pais e dos meus avós não é uma geração que vai no médico sem problemas. Os homens, né? As mulheres vão. Mas os homens são super resistentes. E eu costumo dizer que os homens serão menos resistentes ainda nas próximas gerações. Onde os meninos, os homens estão mais cuidadosos com isso. Mas ainda a gente tem, então às vezes assim, eu filha que falo, vai no médico, vou te levar no médico, vamos marcar tal médico. Não precisa, pra quê? Quer ver se for alguma questão de saúde mental. Poxa, gente, né? A questão de saúde mental é algo que, meu Deus, né? Eu digo isso com toda propriedade, assim. Eu nem sei se meu pai sabe direito o que eu faço da vida. Porque ele não entende o que é que eu faço. Nem entende, enfim, mas não sabe exatamente qual é o meu trabalho, porque nunca foi, né? A minha mãe ficou anos pra eu falar assim, vai procurar ajuda faz bem, ninguém é mais fraco porque busca terapia, pelo contrário, você evolui, enfim. E aí quando eu consegui que a minha mãe fosse, foi ótimo pra ela. Ela foi na Karinezine, que era uma querida, enfim. Uns 2 meses depois, a Karine sofreu um acidente de avião e veio a óbito, né, ela e o marido. Então, assim, nossa, eu demorei 20 e poucos anos pra fazer. Minha mãe tem consciência que era bem bom pra terapia quando ela foi. Ai, meu Deus, né? Minha mãe rejeita a terapia. Nas falas dela, não vou pagar pra contar minha vida pra alguém, mesmo ela estando mal. É difícil convencer. É isso mesmo, Gui, é isso mesmo. É muito difícil. Filho, pensa, eu sou psicóloga. Vocês não têm noção quanto de números de telefones que eu já dei, né? Para ir, olha, vai, não quer ir da psicóloga, então vamos nessa terapeuta, então vamos nessa, vamos no psiquiatra, vamos não sei aonde, vamos fazer qualquer coisa, né, de autoconhecimento. Então não precisa ser o psicólogo, enfim, mas qualquer coisa de autoconhecimento. Muita resistência. E é muito da geração, né? Então, assim, a nossa geração faz selfie com a terapeuta. E tá tudo certo. A geração deles, gente, jamais. Né, jamais, assim, uma vez eu atendi uma pessoa mais velha, ela falou assim, você tinha que ter uma porta que a gente pudesse entrar camuflado e sair camuflado, pra ninguém ver que a gente veio pra terapia, né, pessoas mais velhas ainda carregam um pouco disso, da mesma maneira que a gente carrega alguns preconceitos, né, e preconceitos de algumas coisas, que as gerações que vêm depois não estão nem aí, não carregam, enfim, né. Então, sim, a questão dos pais mais velhos é um processo de lutar-se, porque demanda paciência, mas quando é pra ela é tenso. Ai, filho, santo de casa não faz milagre, tá, meu amor? Faz... é tipo isso, é assim mesmo, né? Enfim, então é bem difícil mesmo, mas é por conta dessa geração, tá? São ideias de gerações muito diferentes aqui, né? Enfim, então é um processo de luto, sim, a gente passa por um processo de luto, de uma saudade daquilo que era e que com o tempo não vai tendo mais, né? Ali a Paty, querida, amo você de vermelho. Obrigada!
Graças a Deus está se cuidando mais agora, é uma luta diária, né? Meu sogro faz exame e também não se cuida muito. Olha, tá vendo? Os homens, né, gente? É isso, os filhos sofrem muito, porque os homens os homens dessa geração, dos nossos pais e avós, têm uma dificuldade. Tanto que, meus amores, quem morre mais? Homens. Os homens, vocês podem ver, nós temos várias viúvas para pouquíssimos viúvos. Eu me lembro quando meu avô ficou viúvo, porque a minha avó faleceu antes, ela tinha um problema pulmonar. As veinhas, gente, disputavam meu avô a tapa. Meu avô era todo bonitão, assim, né? Ele todo chiquetoso e tal. Era uma maior briga. Aí um dia meu avô casou de novo, né? Eu tive uma avó drasta. E aí ela falava assim, ih, fia, o seu avô fazia sucesso quando ia nos bailes. A mulherada chegava a brigar pra ver quem ia dançar, porque não tinha homem. Porque é isso, não tem homem porque eles morrem antes, né? Enfim, então entra nesse processo. Então é uma resistência que a gente tem que ficar brigando e a gente não quer brigar, porque se é pai, eles são detentores dessa sabedoria pra algumas coisas. E outras coisas você fala assim, gente, tem solução, por que não enxerga? Não enxerga porque não sabe, não conhece. Né? E assim, o quanto é muito diferente, sabe, gente? A questão dos afazeres, das coisas, o quanto a gente às vezes faz julgamento sem conhecer, porque a gente não conhece muito essa geração, a gente já conhece as coisas boas, né? Então tem muito esse movimento aí, né? Enfim, então essa era uma das perguntas, se era um luto mesmo, e tá? Pais acima de 60 é um luto. Aí uma outra pessoa fez uma pergunta assim: faz 20 dias que meu sogro faleceu. Quanto tempo dura esse luto? Vamos lá. Quando a gente passa por uma situação de perda de namorado, de marido, de esposa, de dor, né? Perda de alguém, de morte, a dor, ela entra, é tão avassaladora que a gente quer sair logo dela. E eu gosto muito de dizer isso, porque assim, a dor, ela nos movimenta. Por isso que a gente quer sair disso. Como assim a dor nos movimenta? Vejam, eu posso estar muito mal, com dor de cabeça, por exemplo, deitada na minha cama. Aquilo tá me regaçando. E ultimamente anda me regaçando muito mesmo, porque minhas dores de cabeça estão bem constantes. A dor, ela me movimenta a ir levantar, mesmo sem conseguir direito, a buscar um remédio, tá? Então a dor, ela faz a gente se movimentar. A dor faz a gente procurar médico. Gente, quem que gosta de ficar indo no médico? Quem que gosta de ficar horas esperando, de marcar? A gente não gosta. Mas a gente faz isso porque muitas vezes a dor nos mobiliza a movimentar-nos. No luto, a dor, ela existe também. É uma dor que não se vê, ela não está aqui fisicamente, mas ela rasga o peito, né? Eu costumo dizer assim, o fio de cabelo dói. E os primeiros meses é uma dor que tudo fica diferente. Então, mas o que a gente precisa entender? E aqui eu quero muito que vocês, assim, comecem a colocar essa sementinha no seu coração. A dor, ela não pode ser mascarada. Ela precisa ser vivenciada. A dor precisa ser vivenciada. Só que viver a dor numa sociedade do espetáculo que cobra que a gente esteja 100% bem, não combina. Parece que as duas coisas andam errado. Esses dias eu atendendo uma moça, no término de um casamento, e uma coisa muito difícil, muito sofrida, é um sofrimento, é um luto, tá? A gente, quando fala de fim de relacionamentos, é um luto bem grande, que dói na alma, e todo mundo aqui talvez já passou por isso, sabe muito bem quanto dói na alma. E ela, né, a coisa acontecendo, ela falava assim, eu tenho certeza, eu tô com depressão, eu preciso tomar remédio. Cuidado, gente, tá? Eu estou triste, eu tenho sintomas de tristeza, eu tenho sintomas depressivos quando eu estou diante de uma dor intensa, diante de um luto que está acontecendo na minha vida. Mas isso não necessariamente é uma doença. Mas é muito ruim, eu preciso tirar isso aqui de mim. A gente quer tirar, entende? Mas não dá pra tirar, a gente vai ter que acomodar. Eu não consigo algumas dores tirar, gente. Não tem como. A gente tem que acomodar elas dentro da gente. Como que a gente acomoda uma dor intensa?
Eu vou tentar fazer coisas que me desbaratinem um pouco, eu vou assistir filmes, aliás, séries, filmes, enfim. É ótimo quando a gente não tá se aguentando mais. Sabe quando a gente não se aguenta mais? Sabe quando a gente tá no auge da dor? Nada tá bom, a gente não quer ficar junto com a gente, porque tá doendo tanto, 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 que como se quisesse, fugir um pouco daqui de dentro. Filme, gente. Filme, série. Por quê? Porque quando a gente assiste um filme, uma série, é como se a gente falasse assim, dor, aguenta só um tiquinho, eu vou ali assistir um filminho e já volto. Pode, coisas como pintar quadros, escrever, expressar luto, com certeza, tá? Super pode. A gente, inclusive, a arte terapia, né, que é utilizar os recursos que a pessoa gosta, de modos artísticos, é uma das técnicas de trabalhar as questões do luto. A escrita, por exemplo, é uma delas. A escrita, aliás, gente, ela é boa pra tudo. A gente tem, dentro da grafologia, terapias que trabalham a escrita. E escrever é um falar de um jeito diferente e organizar. Porque quando eu escrevo, eu coloco no papel, no computador, enfim, uma ideia que tá aqui dentro, eu preciso organizar aquilo que tá bagunçado. Quando a gente passa por um processo de dor, tá tudo bagunçado. Então, escrever, pintar, falar, faz com que eu vou organizando um pouco isso dentro de mim, tá? Aliás, essa é uma das coisas que eu vou falar no dia 4 de dezembro, gente, tá chegando. Olha, se você tá passando por algum processo de luto, quer compreender um pouco melhor, no dia 4 de dezembro tá sendo um conteúdo bem legal, que eu tô preparando pra nossa imersão, Natal da Saudade. Tem Natal com saudade aí. Natal é um modo de dizer, mas assim, são todas as confraternizações, as festas de final de ano, né? Réveillon, Natal, festa da familiagem, festa da empresa, sei lá o quê, festa do grupo de sei lá da onde. A gente tem inúmeras confraternizações nessa época do ano. E às vezes aquilo que era muito legal, agora é um rasgo no peito, tá? Não vai ser presencial, Gui, vai ser online, tá? Um valor bem acessível, que pode ser parcelado, tá? O valor de R$67 uma noite, que a gente vai fazer ao vivo, tá? Mas no online aqui, pelo Zoom, tá? E algumas pessoas que talvez não possam assistir no dia, mas vão poder assistir depois, então tem a gravação também, tá? É um conteúdo para falar desse movimento mesmo, de o que fazer nessa época do ano. Como dar conta, como passar por essas datas, como passar por esses movimentos, o que é melhor, o que não é, como que faz, como que não faz, enfim, tá? Então, assim, vai ser uma noite bem agradável, dentro do possível, né, gente? Assim, eu sei que o que eu falo não é das coisas mais agradáveis de se ouvir, né? Vamos lá, eu tinha que estar vendendo pra vocês outras coisas mais legal, mas daí a pessoa gosta de falar desse assunto, mas é um assunto que faz parte do nosso viver, né? Então, assim, a gente precisa olhar pra isso. E muitas pessoas nessa época do ano, o que acontece, tá? Não, já faz 4 anos que eu perdi fulano, já faz 10 anos que eu perdi fulano, tá tudo certo, já passei pela primeira data, agora eu vou tirar de letra. E não é bem assim. Às vezes você não tira de letra, às vezes você tira, mas às vezes você tá lá, se restaurando, tá indo bem, aí vem as datas, aí começa os Jingle Bell da vida, começa as musiquinhas do esse ano, né? E aquilo começa a doer na alma, tá? Então é natural você tá aqui, e cair. Então é justamente para essa queda, para você dar conta dessa queda, que a gente vai fazer essa imersão dia 4 de dezembro, tá? Vocês podem me chamar depois aqui no meu Instagram, no inbox, que eu vou estar passando pra vocês mais informações também, o link tem ali também, tá? Eu tô postando todos os dias aqui nos stories, vai ser uma aula bem legal, tá bom? Então, assim, o luto tem um tempo pra acabar? Não, tá? Não tem um tempo pra acabar. Então, a gente não utiliza a palavra aceitação, a gente não utiliza a palavra superação, a gente utiliza a palavra elaboração. Qual é a diferença aqui? Quando a gente fala na palavra de aceitação, vejam, eu não posso dizer para uma mãe
que perde um filho, pra esposa que perdeu o marido, enfim, pro irmão que perdeu a irmã. Eu não posso dizer que você tem que aceitar. Gente, vocês acham mesmo que assim, a gente, ai que bom, vamos aceitar. Né? Não é tão simples assim. Essa aceitação, essa palavra, ela dá a entender que assim, nossa, já faz tanto tempo e você ainda não aceitou, nossa, supera isso, né? Para de se sentir tão mal por isso. E tá tudo bem você se sentir mal por isso, tá tudo bem você não aceitar, tá? Até porque essa palavra aceitar parece que assim, do tipo, ah, beleza, morreu, tá tudo certo. Não é assim, né? Não é assim. É luto. Olha, o Guilherme tá perguntando aqui. Guilherme, eu nem sei se é Guilherme mesmo, tá? Eu só falei, é o Gui. Quando, por exemplo, a gente tem o costume de passar o Natal com um ente querido e nos sentimos mal quando ele não está mais presente, mesmo quando ele não faleceu, só não convive mais junto. É luto? Vamos lá. O que é luto, gente? Luto é todo vínculo rompido, ok? Luto também traz a sensação de saudade, tá? Pode perguntar à vontade, Gui. Então vamos lá. A gente tem saudade, gente. Olha a Simone também falando, uma dor de final do ano também acontece por ter vivido com uma família que não comemorava essas datas, né? Me sinto triste. Gente, é tão comum, é tão engraçado, não é engraçado. Mas assim, ó, as pessoas falam do Natal, né? Propagandas de família linda, de presentes e confraternização, blá, blá, blá. Mas a data do Natal, para muitas pessoas, é uma data muito triste mesmo, tá? Mas Daisy, eu nem podia estar triste, eu não perdi ninguém. Gente, sabe o que a gente perdeu? Vou dizer pra vocês por que é triste o Natal. Porque muitas pessoas assim, eu gosto da confraternização, eu gosto do clima de Natal, eu gosto das arvorezinhas cheias, eu gosto da decoração de Natal, eu gosto de passear na rua. Mas o dia do Natal eu sinto um aperto no peito. Sabe por quê? Porque a criança que você era não é mais. Morreu. E a gente tem aqui o primeiro luto. O luto de mim mesmo. Gente, quem aqui, alguns de nós, não todos, tá? Mas alguns carregam lembranças de um Natal maravilhoso. Ou de alguns natais que foram bem legais, né? De comemoração, ou do presente que teve que buscar, ou da família junto, a primarada correndo. Então, alguns carregam aquelas memórias afetivas, assim, que gostoso. Aí, a gente vai crescendo e o Papai Noel já não existe mais como existia na nossa imaginação. Então aqui já começam algumas decepçõezinhas, assim, né? E aí você começa a crescer e vê que a coisa vai sendo diferente. Então, por isso que muitas vezes a data em si, né? A ceia, das famílias que fazem, que celebram, enfim, para algumas pessoas tem um aperto no peito. Às vezes tem um aperto no peito porque tá faltando pessoas, ok? Porque as pessoas casam, as pessoas vão cada um para um lado, as pessoas se separam, né? Cada um vai para um lado. Então a gente tem as pessoas que muitas vezes não estão mais conectadas que a gente gostaria que estivesse. E a gente tem aquelas pessoas que não estão mais conectadas porque vieram, né? Faleceram, vieram a óbito, enfim. Então são dores muito diferentes, mas é natural. É comum, não é natural não, é comum a data 24, 25 ser uma data... um aperto no peito, porque traz memórias e hoje eu não vivo mais aquilo que eu vivia. Isto para quem teve grandes memórias. Aqui, a Simone veio falar assim, olha, minha família não vivia isso. Mas vamos pensar, guria, você criança, você tem uma família que não vive isso, mas você foi bombardeada de propagandas, de famílias felizes no Natal. Você foi bombardeada de filmes de famílias felizes, afetivas, mil maravilhas. Você teve amigos chegando e contando, né? A vizinha que veio no outro dia mostrar o presente que ganhou do Papai Noel. Então, assim, é claro que ele remete a uma tristeza, porque a nossa cultura é uma cultura que comemora. Mas sim, existem alguns lares em que isso não é comemorado. Ou mais, em que essas festividades aconteceram coisas bem difíceis, brigas de família, mal-estar da família, né? Algumas vezes as famílias acionam
gatilhos doloridos que a gente carrega, né? Do tipo, nossa, não casou ainda, nossa, não sei o que lá. Então, assim, sempre tem umas tia que vão fazer aqueles comentários que às vezes você não gosta muito, mas que são seus gatilhos. Então, a data do Natal em si, ela é uma data que mexe com a maioria das pessoas, tá? Por isso até que a gente quis fazer essa imersão aí pra gente olhar um pouco pra essa data, pra essas dificuldades, o que fazer com essas dores. Então, assim, essa imersão não necessariamente é só pra quem perdeu pessoas, tá? Ou pra quem perdeu pessoas agora, né? Separação, por exemplo, gente, é um luto. É um luto muito difícil. E no Natal mexe também. Por quê? Porque Natal passado tava todo mundo. Esse ano é o meu primeiro separado, ou o meu segundo separado. Enfim, né? Então a gente tem um monte de coisas que acontecem nessas datas aí, tá bom? Então sim, Natal é uma data, Natal, as festividades, né? Que mobilizam. Então quem puder, quem quiser, enfim, tá super convidado. Dia 4 de dezembro, numa imersão falando sobre esses movimentos, tá? Enfim, quando a pessoa me pergunta, né? Meu sogro faleceu faz 20 dias. Isso vai durar? Essa dor que eu estou sentindo vai durar? Ela vai durar. Ela vai permanecer por um tempo. Pro resto da vida, talvez. Depende do vínculo que você tinha com essa pessoa que faleceu, tá? Então, se eu tenho... Então, e assim, gente... o fato de ser sogro... o filho é que tem que sofrer mais do que a nora, né? Ou a filha tem que sofrer mais que o genro. Cuidado com as regras, tá? Outro dia eu postei um vídeo no feed falando exatamente sobre isso. Não é porque é a mãe que é a que sofre mais. Vai depender do vínculo que essa mãe tinha. Existem mães que têm super vínculos, existem mães que não têm. Eu posso, por exemplo, o filho não ter muito vínculo com o pai e já em compensação a nora, o genro tem um super vínculo com esse sogro. Então, talvez venha a sofrer mais, porque fazia o papel de pai, enfim, qual é a simbologia que aquela pessoa tem na sua vida? Qual é o vínculo que essa pessoa tem na sua vida? Então, o luto é a dor do vínculo rompido. Houve um vínculo rompido, seja no divórcio, seja na mudança de casa do vizinho, seja, enfim, casamento, morte, enfim, todo vínculo rompido vai trazer dor. Esta dor, a gente tem uma mania de ficar comparando dor. Uma coisa que é importante a gente lembrar. Dor não se compara. Dor se ampara. Mas a mãe lá tá sofrendo mais do que a tia, a outra tá Eu não tenho como medir, gente. Eu só posso medir uma dor baseado na minha dor. Então, se eu machuquei o joelho e depois eu machuco o cotovelo, eu só posso dizer que o joelho dói mais do que o cotovelo porque eu senti a minha dor. Mas eu não posso dizer que o meu machucado no joelho é pior do que o seu machucado no joelho, porque eu não conheço a sua dor. Eu até imagino, tenho mais ou menos uma leve proporção do que ela é, mas saber exatamente qual é a dor do outro, a gente não sabe. A gente sabe a dor que a gente carrega, né? E que todos carregam. E aí cada um, isso também é uma das coisas que eu vou falar, assim, a forma de personalidade que cada perfil vivencia o processo do luto. Isso eu vou estar falando nessa aula da imersão aí no dia 4 de dezembro, tá? Então, a gente tem os nossos receios, tem as nossas dores e a gente vai acomodando essa dor dentro da gente. Nunca mais eu vou ser feliz. Vai sim. Sabe por quê? Porque momentos felizes são momentos, não é eterno. Momentos de tristeza são momentos. Ele não é eterno, as lágrimas, aquela dor que arranca o peito, ela também passa. Eu sempre falo, a gente não aguenta olhar pro sol o tempo inteiro. É a mesma coisa. A gente não aguenta olhar pra dor o tempo inteiro, tá? Da mesma maneira que ninguém é feliz o tempo inteiro. Então, a gente vai ter momentos bons? Vamos ter momentos agradáveis? Vamos. Momentos mais difíceis? Vamos também. Dificuldade de amparar e acolher a dor dos outros. Vamos lá, Lili, deixa eu te falar uma coisa bem importante. A gente acha que na nossa cultura a gente acolhe a dor dos outros dando conselhos, dizendo coisas bonitas e frases prontas. Quando a gente fala da dor do outro, você quer acolher a dor do outro? Escute
esteja junto, pergunte. Como eu posso te ajudar? O que você gostaria que eu fizesse nesse momento? Você quer falar sobre o que você está sentindo? Você não quer falar? Então hoje não vamos falar. Vamos sair tomar um café. Vamos falar de outras coisas. Esse é um jeito de amparar, de cuidar, de auxiliar. Às vezes o silêncio é melhor do que frases prontas, tá? Não, Gui, luto não é uma depressão, tá? Ele vem carregado com sintomas depressivos. Alguns casos, bem poucos, e tem todo um critério para isso, não é algo tão simples assim, podem se tornar o que hoje o DSM, que é o livro dos transtornos das doenças de saúde mental, nos traz, que isso é uma coisa super recente, que é o transtorno do luto prolongado. O transtorno do luto prolongado, deixa eu tentar achar um exemplo. É como se fosse assim, ó. No processo de luto natural, a gente vai ficar bem depressivo. A gente vai ficar com todos os sintomas depressivos. Mas não é uma depressão doença. É um fato. Gente, tá doendo. Tá ruim. Você vai poder tomar todos os remédios do mundo, mas não vai trazer a pessoa de volta. Não vai arrancar aquela dor de você. Deise, então você é contra os remédios na situação de luto? Sim e não. Se a pessoa já tomava, já apresentava algum tipo de sintomas antes, já era medicada, continue, ok? Se a pessoa não tomava, vamos olhar com mais cautela. Qual medicação eu acho que é necessária no processo de luto em algumas pessoas? Medicação para dormir. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente fica sem dormir, a gente não pensa direito no outro dia, a gente fica num nível de irritabilidade, a gente não produz igual, o nosso corpo fica debilitado. E acontece com muita frequência no processo do enlutamento, a falta de sono acontecer em algumas pessoas, estar presente em algumas pessoas. Então, os medicamentos para dormir, eles são bem-vindos quando necessário, certo? Mas, se você me perguntar, eu sou contra a gente sair medicalizando todo mundo que tá triste? Eu sou contra. Eu sou contra, gente. Por que eu sou contra? Porque a tristeza precisa ser olhada. A tristeza precisa ser vivida. A gente não é feliz o tempo inteiro, isso não é real com ninguém. A gente tem que chorar de vez em quando, a gente tem que falar o que tá sentindo, a gente tem que entrar em contato com a dor. E por que serve tudo isso? Né? Pra gente romantizar, dizer que assim, só quem passa pela tristeza entende o lado bom da alegria. É verdade essa frase? É verdade. Mas é porque a gente precisa, na tristeza, entrar em contato com ela, porque se a gente não olhar pra ela, se a gente não vivenciar ela, o corpo vivencia. E é isso que a gente vê. Você pode tomar todos os medicamentos do mundo pra mascarar a sua dor, mas o seu corpo vai gritar, de alguma maneira. De alguma maneira o nosso corpo grita, tá? Sim, e para muitos casos, o processo de orientação terapêutica. O que é uma orientação ao luto, tá? Inicialmente, tá? Os primeiros 15 dias, 1 mês, 2 meses, vocês entendem que não é possível um super processo terapêutico onde eu vou catucar e fazer 1000 coisas? Não, a pessoa tá sangrando, tá rasgada, tá tudo doendo. A gente vai acomodar um pouco essa dor. Então eu faço uma orientação ao processo do luto, inicialmente. Depois de um tempo, quando isso começa a dar uma organizada internamente, aí a gente consegue trabalhar algumas questões de personalidade, do jeito de ser, dos benefícios, dos malefícios, enfim. O que a gente perde quando a gente perde é muito além de só perder uma pessoa. Que não é só, né? Nunca é só. É mais do que isso, porque a gente perde a pessoa que não está mais aqui, a gente perde a referência de quem eu sou, a gente perde o que eu fazia, o que ela fazia, a gente perde muitas coisas, muitas coisas. E aí a terapia é bem importante, né? Então, inicialmente, a gente acolhe, orienta, olha, você vai passar por isso, você vai passar por aquilo, porque é comum a gente ter a sensação de que está enlouquecendo, né? Nossa, eu tô enlouquecendo, eu não me reconheço mais. E não, gente, depois que a morte bate na nossa porta, nunca mais, e aqui o nunca mais também vale, nunca mais você será mais a mesma pessoa, nunca mais. Porque algumas coisas aqui dentro vão chacoalhar tanto que eu vou precisar organizar de novo. E nessa organização é igual quando a gente faz mudança.
Quer ver quando você vai mudar de casa? É que você percebe o quanto de tranqueira você tem na sua casa. É ou não é, gente? Quem aqui já fez mudança pode certeza. Quando você vai fazer uma limpa nas gavetas pra tirar tudo, guarda-roupa, você fala assim, nossa, por que eu tenho isso aqui? Por que eu guardei esse treco aqui? Por que eu guardei essas coisas? Não faz sentido você ter guardado um monte de coisas. Quando a gente passa por um processo de dor tão intensa, pra gente conseguir reerguer é ressignificar, não é nem se reerguer, é continuar. Eu vou precisar dar uma organizada na minha bagunça. Então, quando eu organizo um pouco essa bagunça, eu descarto algumas coisas que não fazem mais sentido. E nesse descarte de coisas que não fazem mais sentido, vão também pessoas, né? Vão lugares que você gostava de ir, agora não faz mais sentido você estar naquele lugar. Pessoas que você gostava de estar junto, e você fala assim, ai, parece que não é mais a mesma coisa, porque eu não sou mais a mesma pessoa. E aí aquilo perde o sentido, né? Então é natural, numa perda, a gente ter várias perdas. Várias. Né? Enfim, tá? E é por isso, muitas vezes, também uma pessoa colocou, né? Eu nunca perdi ninguém, mas eu morro de medo só de pensar na possibilidade de perder alguém. É verdade esse bilhete? Claro que é. Né? E assim, gente, o medo da morte é um medo natural, tá? Eu acho que quem ama tem medo de perder. Porque a gente não quer perder. Ah, mas se a gente compreender, a gente não vai sofrer. É impossível não sofrer. É impossível. Nossa, gente, acabei de derrubar remédio na mesa. Olha que beleza, fiz uma moleca aqui. É impossível a gente não sofrer diante da perda. E vocês sabem que dentro da psicoterapia do luto, né, é uma das áreas que, ao mesmo tempo que você pode estar do lado de cá, daqui a pouco você pode estar do lado de lá. Tá? Então, às vezes, por exemplo, eu adulta, vou trabalhar com criança, eu não tenho mais como ser criança, né? Eu, terapeuta de criança, não tenho mais como ser criança. Mas eu, como terapeuta de luto, posso vir a estar no luto novamente 1, 2, 3 vezes, né? Até porque só existe um jeito de não passar pelo processo do luto, que é morrendo cedo. E se a nossa ideia não é morrer cedo, todos nós vamos passar pelos processos de luto. Existe um livro que se chama Perdas Necessárias, é da Juliette, esqueci o sobrenome dela, é um livro bem legal, e fala das perdas necessárias que a gente tem. São várias perdas necessárias na nossa vida, nós temos inúmeras perdas, né? A gente tem a perda do corpo infantil, então isso, o Natal, saudade do Natal, Papai Noel, aquela coisa que, dos sonhos, das fantasias. Hoje eu posso até gostar do Papai Noel, e eu gosto do Papai Noel, acho eles legais isso, mas aquela coisa de olhar pra criança, de acreditar, a gente não tem mais, né? Eu vejo meus filhos que estão crescendo, que fala assim, eu não acredito no meu Papai Noel. Até o ano passado eles ainda tinham um pouco dessa dúvida, assim, do tipo, não era o Papai Noel, era o professor fulano de tal, né? Aí eu falei assim, mas filho, claro, porque o Papai Noel mesmo é aquele do filme, lembra aquele Papai Noel? Mas não tem como estar em todos os lugares, então ele precisa de pessoas... é verdade, né? Esse ano já não cola mais, já não tem mais. Então a gente perde o gosto do brincar, a gente perde algumas coisas, a gente perde a inocência da adolescência, a gente perde pessoas, a gente perde o professor que eu gostava, a gente tem que mudar de sala, até isso, né? Quando começa, agora é uma idade que as crianças estão acabando a escola, e algumas crianças já começam a sofrer porque a professora do ano que vem não vai mais ser a mesma. É um luto, gente, é um luto. Então, assim, a gente passa por processos de luto durante toda a nossa vida, toda a nossa construção, toda a nossa história. Não tem como a gente fugir disso. Não dá pra gente fugir disso. Isso faz parte do nosso existir, tá? O que mais? Deixa eu ver se eu tinha mais uma coisa anotada aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês alguns livros aqui. Eu queria hoje mostrar pra vocês. Vocês viram que a minha alergia entrou pra valer, né? Não sei se é gripe, se é alergia, enfim, mas tudo bem. Aqui, ó, eu quero mostrar esses livros que são da Elizabeth Kubler-Ross, da Ana Cláudia Quintana Arantes, tá? Tem um Pernilongo Infeliz que tá me rodando.
Ela escreveu primeiro esse livro, que é bem famoso, que se chama Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Matei. A louca, né? Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Gente, esse livro é lindo, tá? É um livro lindo. É um livro que eu indico pra quem tem perdas por doenças, tá? Para quem tem pessoas hospitalizadas, para quem tem os pais mais velhos, então nesse processo ela conta, é uma médica geriátrica e ela tem cuidados paliativos, ela tem toda uma fala linda sobre o morrer. Então esse livro, ele é um livro que é bem gostoso a leitura, tá? Ela tem uma escrita, assim, ela é uma escritora fantástica. Depois ela fez este aqui, que na minha opinião, é um dos mais lindos do mundo, tá? Histórias Lindas de Morrer. São várias histórias de pessoas que estão no processo de proximidade com a sua finitude, tá? São histórias que mexem com a gente. Então esse é o livro, assim, de todos os meus livros, acho que esse é o meu preferido. Mas é aquele que você carrega, assim, com lágrimas, né? Porque ele é lindo, tá? É um livro que vale muito a pena ler para quem teve perdas na família por hospitalização, por doenças. Ele dá uma paz no coração, sabe? Você consegue olhar para a morte de uma maneira mais leve, de verdade, assim. Esse aqui é um que eu super indico para quem passou por perdas, principalmente perdas hospitalares, né, por doenças. Esse outro aqui, Pra Vida Toda Valer a Pena. Esse é um livro que fala muito do envelhecimento, tá? Ele trabalha como que a gente está se preparando para o envelhecer. Ele é um livro bonito também, né? Ela fala muito de como eu tô olhando para frente, como nós estamos olhando para o mundo. Ela fala muito do mundo presumido, né? O que é o mundo presumido? O mundo presumido é aquilo que a gente tem noção da nossa história. Então, assim, mundo presumido, por exemplo, final de semana eu vou lá no parque, eu vou viajar tal dia, eu vou fazer tal coisa, meus filhos o ano que vem vão para tal série, o horário do inglês vai ser o mesmo. Eu tenho uma organização do meu mundo. Quando acontece de uma perda repentina, o meu mundo presumido cai. Eu preciso juntar os caquinhos e começar de novo. Então aqui ela fala um pouco assim, olha, pra vida vale a pena, tá? A gente faz esse movimento de olhar para o nosso futuro. Então esse fala muito disso. E aí, por último, agora, bem recente, ela lançou esse aqui, Cuidar até o Fim, tá? Esse livro é novíssimo, ele tem, sei lá, um mês, eu acho que foi lançado. Então é muito interessante esse livro aqui. É uma linguagem bem gostosa, ela escreve de uma forma brilhante, mas esse é específico para pessoas que estão em cuidados paliativos, pessoas que estão aí no seu processo ativo de morte, tá? E aí dos seus cuidadores. Então, de olhar para isso, de falar com as pessoas, de olhar para essas doenças, tá? Olhar para os arrependimentos. Então, assim, é muito lindo, tá? Cuidar até o Fim, é o nome desse último livro da Ana Cláudia Quintana Arantes. Então aqui fica algumas ideias de livros. Deise, mas eu tive uma perda repentina, minha perda nem foi assim por doença. Eu gosto desse, tá? Tudo bem, não estar tudo bem. Esse é um livro bom, principalmente para situações de perdas repentinas, tá? Então eu acho que vale a pena a gente, quem gosta de leitura, esse aqui fica a dica. Certo, minha gente? Olha aí, ó, falei quase mais de uma hora. Enfim, não, deu quase bem uma hora mesmo. Não esqueçam, dia 4 de dezembro, uma aula toda especial, feita com muito amor e carinho. Se você conhece pessoas que estão passando pelo processo do luto, estão, né, nesse processo, ou já passaram, e quiserem entrar aí nesse movimento de se acomodar aqui internamente, dia 4 de dezembro, no valor de R$67, que pode ser parcelado, tá? Me chamem depois em inbox que eu mando o link, as informações para vocês todos, tá bom, gente? Um super beijo, boa noite, boa semana para todos nós, né? Que a gente tenha uma semana leve, sem feriado, né? Chega dessa mordomia.
tá? E vamos trabalhar, vamos viver, vamos fazer acontecer, que essa nossa semana seja bem iluminada pra todo mundo. Beijos e boa noite.